O Flamengo está novamente nos holofotes do futebol internacional, e dessa vez por um motivo que vem causando enorme repercussão tanto no Brasil quanto na Europa: a possível chegada de Saúl Ñíguez, meio-campista histórico do Atlético de Madrid. Ao mais querido. Aos 30 anos, Saúl pertence ao clube espanhol, mas passou a última temporada emprestado ao Sevilha, onde disputou 26 partidas, marcou um gol e deu 6 assistências. Agora, com contrato até junho de 2026, o jogador estaria disposto a rescindir o vínculo com os colchoneros para jogar no Brasil, uma decisão que está mexendo com a imprensa esportiva e os torcedores nas redes sociais. E o fator Filipe Luís tem peso nessa possível transferência. Saúl e Filipe atuaram juntos por anos no Atlético de Madrid, formando uma parceria sólida e uma amizade respeitosa. Quando hoje técnico do Flamengo deixou o clube, Saúl se despediu com palavras emocionadas, escrevendo: "Fico orgulhoso de saber que fiz parte da sua carreira. Obrigado por tudo e boa sorte. Agora, o reencontro pode acontecer em novos papéis, um como comandante à beira do campo, e o outro como cérebro no meio-campo." A repercussão da notícia foi imediata. Veículos da imprensa espanhola destacaram a movimentação do Flamengo com surpresa. Afinal, trata-se de um atleta com mais de 420 jogos pelo Atlético, títulos da La Liga, Liga Europa, Supercopa da UEFA, além de uma passagem pelo Chelsea, onde foi campeão mundial em 2021 em cima do Palmeiras. Uma lembrança dolorosa para os rivais, mas saborosa para o torcedor rubro-negro. Nas redes sociais, a torcida do Flamengo se dividiu entre surpresa e empolgação. Muitos destacam que Saúl, apesar de não estar mais no auge, ainda tem muito a oferecer tecnicamente, traria um salto de qualidade e experiência ao elenco. Além disso, seu valor de mercado, avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, por ser um jogador inteligente, tático, com bom passe e chegada ao ataque. Outros lembram que o meia já jogou em alto nível na Premier League, na La Liga e em competições europeias, experiência que pode pesar em momentos decisivos da temporada. Para o Flamengo, a chegada de Saúl Ñíguez pode representar mais do que uma contratação, seria uma afirmação de ambição internacional, uma prova de que o clube segue mirando alto e não mede esforços para fortalecer seu elenco. E aí, torcedor flamenguista? Acha que Saúl Ñíguez seria uma boa no Mengão? Com o Felipe no comando e um elenco estrelado, será que o Flamengo caminha para mais uma era de glórias? Olha, galera, o Flamengo, pelo visto aí, né, Fabrício Romano costuma ter informações privilegiadas e ele tá trazendo aí, tá, exclusivo, o Flamengo perto de fechar o acordo contratação do Saúl, né, meio-campo do Atlético de Madrid. Para quem não conhece, ele joga de meia e volante também, tá? Ele atua muito parecido com o Nico de la Cruz, de volante meia, e ele cai pela esquerda, ao contrário do Gerson, ele cai pela meia esquerda, tá? O Gerson, ele faz exatamente a função do Saúl, mas caindo pela direita. O Saúl, ele faz a meia esquerda, tá? Mas ele é volante e meia. Ele atua nessas duas posições, principalmente meia. Então o Flamengo pode estar ali contratando o substituto do Gerson, mas que vai fazer pelo outro lado, tá? O Flamengo hoje está com esse lado enfraquecido, Michael mal, Cebolinha mal, tem a chegada do Carrascal, né, que ficou de emitir passagem hoje para chegar na quarta-feira. O Fabrício Romano ainda traz que o jogador encerrou aí conversas com o Trabzonspor da Turquia, ele não vai mais para lá, e que teve um trabalho intenso na madrugada aí, correndo atrás do prejuízo aí do José Boto, que não conseguiu contratar ninguém após o Mundial até agora, né? Anunciado não teve ninguém. Então um trabalho aí, uma correria do José Boto, que precisa contratar lateral ainda também. Então isso foi tudo na madrugada, o Fabrício Romano trazendo que o Flamengo se aproximou da contratação do Saúl do Atlético de Madrid. A gente tá de olho aí para trazer novas informações para vocês, mas é isso. Inicialmente, o jogador é avaliado em 3 milhões de euros, né? Tem que ver por quanto que vem pro Flamengo, né? Salário alto, por quanto que vem pro Flamengo, que o Flamengo tudo fica superfaturado. Impressionante, os caras querem sempre, né, colocar nas alturas os preços do Flamengo, como o Flamengo tá pagando pelo Carrascal também. O Saúl Ñíguez olhou pra direita, o Juan Fran não tinha chegado ainda, por isso ele foi levando e foi fazendo uma jogadaça, entrou na área, pé esquerdo, gol! Do Atlético de Madrid! Saúl Ñíguez e o golaço do Vicente Calderón!
Plantão urgente aqui, pessoal. Eu até parei o carro. Parei o carro, não. Eu tava sentado na cadeira do dentista. Quando o cara ia começar a mexer no meu dente, eu falei, para, porque saiu uma notícia e eu preciso manter o torcedor rubro-negro bem informado. Então eu peço desculpa, a luz não tá das melhores, o áudio talvez não esteja também dos melhores, mas eu preciso informar você de uma notícia que saiu agora no Flamengo sobre a contratação de um jogador que chegaria no Mengão para ser o substituto do Gerson. Outra informação, e essa saiu agora, publicada pelo Fabrício Romano. Ele trouxe a informação que o Flamengo está perto de fechar o acordo para contratar Saul, jogador do Atlético de Madrid. Ele é um segundo volante, tem muito as características do Gerson e é um velho conhecido do técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz jogou com ele na Europa. A informação é que o jogador estava negociando com a equipe turca, porém o jogador acabou que desistiu de ir para a Turquia. O José Boto passou a madrugada conversando com ele, fazendo ali um trabalho de convencimento e agora o Flamengo pode contratar o Saul, jogador que joga no Atlético de Madrid. Ele tem 30 anos e chegaria no Flamengo para poder fazer a função de segundo volante. A informação saiu neste momento e é claro, como eu disse, eu estava sentado na cadeira do dentista ali para começar a mexer no dente. Quando o meu telefone tocou, eu falei, só um minutinho. Aí tirei o negócio que fica prendendo aqui assim, só um minutinho. Quando eu atendi, eu falei, cara, preciso que você me espere um pouco, porque eu vou lá embaixo, vou gravar esse vídeo rápido para manter o torcedor rubro-negro bem informado de tudo que está acontecendo. Então são duas informações. A primeira é sobre o Wesley. O Flamengo busca um lateral direito, mas precisa responder a Roma até hoje, 7 horas da noite. E a outra informação é sobre Saul, jogador que joga hoje no Atlético de Madrid. Ele tem 30 anos. Eu estava conversando com o Mendonça falou assim, cara, esse cara é craque. Esse cara é um jogadoraço, assim, um jogador que chegaria no Flamengo para vestir a camisa e jogar e elevar o nível, assim. Ele é nível Jorginho, é um jogador absurdo jogando no meio-campo. Eu vou ser honesto para vocês, eu não acompanho muito o futebol europeu, nem o futebol espanhol, então eu nunca reparei esse jogador atuando em campo, mas todas as informações que saem sobre ele são muito boas, são informações aí que realmente é um jogador que chegaria para elevar o nível do Flamengo. Queria saber de você se você conhece o jogador e se você acha que é uma boa contratação para o Mengão. Coloca por gentileza nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. Bom, fala pessoal do Band Esportes, atualização sobre Saul Ñíguez, que defendeu durante muito tempo o Atlético de Madrid com um papel muito relevante, ótimo meio-campista de 30 anos de idade. De fato, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. A informação foi trazida em primeira mão pelo Fabrício Romano. Conversei há pouco, a gente está gravando esse vídeo no final da tarde desta segunda-feira com uma pessoa do Flamengo que, diferentemente do que publicou o Fabrício Romano, disse que a negociação está em andamento ainda. Digamos que há uma confiança para que haja um final feliz para a torcida do Flamengo em relação à chegada do Saul. O questionei também sobre tempo de contrato, uma vez que o Fabrício Romano fala em 3 anos de contrato e essa pessoa não me respondeu. Bom jogador? Excelente jogador, papel importante nos anos de ouro, né, do Atlético de Madrid, chegando à final da Champions, sendo fundamental em 2016, marca um golaço, inclusive no mata-mata contra o Bayern de Munique, foi para o Chelsea, foi emprestado no Chelsea, não rendeu muito bem, voltou ao Atlético, estava no Sevilha, é bom jogador, um excepcional meia canhoto, que não joga aberto, né, joga mais saindo do lado para dentro, seria um grande reforço para o Flamengo. O Flamengo está muito perto de contratar Saul Ñíguez, 30 anos, ainda com muita lenha para queimar. Um meio-campista que faz várias funções e praticamente joga em todos os setores do meio-campo. E pode funcionar também como um falso ponta, assim como o Gerson. Então há algumas formas de montar esse Flamengo com o Saul Ñíguez. Uma delas seria ele jogar próximo do Jorginho. E aí ficaria mais ou menos assim, né? Com o Jorginho, Saul, tendo mais liberdade,
Arrascaeta na frente e aí 2 jogadores de lado de campo, em função de um atacante mais móvel ou menos móvel. Aqui na imagem está o Plata, mas pode ser o Bruno Henrique, o Pedro, enfim. Uma outra possibilidade seria, de fato, o Saúl chegar para fazer o que o Gerson estava fazendo, né? Que atuava muitas vezes como esse falso ponta. O Everton Ribeiro fez isso também por vários momentos, né, na passagem dele pelo Flamengo. E aí ficaria mais ou menos assim, né? Nessa arte que a gente colocou aí, o Saúl está atuando pelo lado esquerdo, mas ele pode atuar pelo lado direito, enfim. A versatilidade do Saúl dá ao Felipe Luiz muitas possibilidades. Se fechar, é uma baita contratação do Flamengo. Notícia do mercado da bola: o Flamengo está perto de contratar Saúl Ñíguez. A informação foi dada por Fabrício Romano, sem nenhum indicativo dela antes, cara, aqui no mercado da bola, aqui nas notícias, né, do jornalismo que apura do Brasil. O Flamengo está fechando um acordo para contratar o volante, né, e ídolo do Atlético de Madrid, Saúl. O jogador já estava de saída do clube espanhol e estava com um acerto bem próximo, né, do Trabzonspor com a equipe turca. Só que acabou que ele recusou essa proposta e se animou com o convite do Flamengo. Felipe Luiz trabalhou com o Saúl, né, cara? Os dois foram companheiros de equipe nos tempos áureos do Atlético de Madrid, que chegou a 2 finais de UEFA Champions League. Se havia dúvida se o Flamengo realmente contrataria ou não um jogador, né, para suprir ali a volância com a saída do Gerson para o futebol russo, ou até mesmo, né, com a lesão do Pulgar que só volta no fim da temporada, tá aí a resposta. Saúl Ñíguez está sendo contratado, o volante espanhol de 30 anos está a caminho do Flamengo.